Importante, a liderança ela tá na servidão. Eu tenho que dar o maior conforto possível para a nossa comissão técnica, que nós confiamos muito, né, Zé? Um cara que veio com todo o respaldo. E aí, galerinha, seja bem-vindo. Errou! Indo ao Podcast Brasília, já deixa aquele like aqui, compartilha esse vídeo, tá? Se inscreve no canal e deixa aquele comentário maroto aí. A gente vai ver aqui a entrevista, um pedacinho da entrevista do Alexandre Galo, que chegou no Santos, né? Vamos ver lá um pedacinho da entrevista? Como auxiliar técnico, como técnico, e que hoje ele volta para ajudar o Santos nessa situação, que eu tenho certeza que a gente vai sair disso com as contratações que foram feitas, com o novo técnico e agora para completar o time, o nosso Capitão Galo comandando, fazendo a interligação aí entre jogadores, comissão técnica e o CG. Galo, eu torcia para você dentro do campo e hoje eu vou torcer mais ainda por você fora do campo. Sucesso nessa nova jornada aqui, que você seja muito feliz e dê essa felicidade para todos nós. É com você. Opa, aí. esperamos sim, vamos lá. Bom dia a todos aí, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Galo, seja bem-vindo. Primeira Queria que pergunta. você falasse o que representa para você essa oportunidade. Nós já conversamos em alguns momentos, dentro até dessa gestão. Não foi a primeira vez que seu nome foi lembrado. Eu lembro que nós já tínhamos conversado sobre algum convite ou alguma sondagem dessa atual gestão por outras pessoas para você ocupar talvez um cargo semelhante. Não sei se é a mesma função, porque as nomenclaturas mudam muito. O que te fez dessa vez aceitar esse desafio, aceitar esse convite? E eu preciso emendar já a pergunta que eu acho que muita gente quer saber. Falcão. O caso Marcos Leonardo, de alguma forma, você nessas 24 horas que você teve no Santos, você já tem ideia de como pode talvez resolver ou ajudar o Santos? Bom dia. Bom dia. Bom, primeiro, fiquei muito grato, muito contente. Agradeço sempre a Deus que vai abrindo as portas, ao presidente, ao Zé, a toda a diretoria pelo convite. Voltar ao Santos para mim, sem dúvida, é uma coisa de extrema importância. Fez parte da minha vida. Eu trabalhei aqui já por 7 temporadas, 5 como atleta. E foi uma grande oportunidade realmente. Eu estava praticamente acertado com o time no Irã. Pra você ter uma ideia, eu iria viajar na sexta-feira. Estava acertado com o time no Irã, E galera. recebi um telefonema que acabou não acontecendo a sequência do telefonema do presidente. E demorou 24 horas para esse telefonema acontecer. Então eu pude pensar bastante sobre a possibilidade de voltar ao Santos. E principalmente quando as pessoas perguntam sobre a questão do momento, né? Eu acho que as grandes dificuldades, elas são palavras-primas e irmãs das grandes oportunidades. Eu acho, eu vi no Santos Eu também primeiro, concordo com isso daí. tudo que representa na minha vida, tudo que fez o Santos abrir as portas do mundo para mim. Praticamente quando eu saí de Ribeirão Preto, eu vim para o Santos. E as coisas aconteceram de uma maneira que eu devo muito ao Santos. E esses grandes desafios são que apetecem o profissional a chegar a ter condições de colocar tudo que ele sabe. Eu fiz gestão já por 3 anos e meio, 2 anos e meio na seleção, 1 ano no Atlético Mineiro. Fiz muitos cursos, inclusive estava nos Estados Unidos, estou morando lá nos Estados Unidos e já estava preparando para mais um curso que eu iria fazer lá na gestão desportiva, base profissional. Inclusive fiz algumas palestras lá em função disso aí também. E quando eu tive essas 24 horas para pensar sobre esse assunto, me trouxe tudo que eu poderia ajudar nesse momento, dar a minha parcela de contribuição, entender Aproveite, que essa dificuldade já se inscreve aqui no canal, tá? E o foco vai ser exclusivamente o campo. Não tem como você fazer um outro tipo de gestão pensando em departamentos, em qualquer outra situação que você desenvolva um trabalho de médio e longo prazo. Não, isso não existe. O foco é servir e justamente você liderar um momento desse. Servir é a palavra mais importante. A liderança ela tá na servidão. Eu tenho que dar o maior conforto possível para a nossa comissão técnica, que nós confiamos muito, né, Zé? Um cara que veio com todo o respaldo da diretoria, que eu já conheci o trabalho dele e tenho informações de companheiros que também já trabalharam com ele. E as informações são as melhores possíveis para esse momento que o Santos está vivendo. Então é um momento onde o Santos sempre foi uma camisa gigantesca.
Com certeza, e o Santos já cansou de acontecer essa virada de chave em algum momento, depois de um grande jogo. Eu já passei por isso aqui como atleta, passei por isso aqui como treinador. Então eu sei exatamente que nós temos totais condições de sair dessa situação e peço, principalmente a quem ama o Santos hoje, o apoio. Essa união ela tem que acontecer. Eu não vou fazer absolutamente nada sozinho. Vamos ter que estar cercado de vocês da imprensa, com certeza, a local aqui, a estadual. É isso aí. Que nos abrace nesse momento, a torcida que entenda o nosso momento e compareça. Já no próximo domingo nós vamos ter aqui um jogo em casa e essa casa vai ter que estar cheia, porque eles vão ter que sentir o que é jogar na Vila Belmiro novamente. E essa foi uma tônica da minha conversa hoje com os atletas. A gente acredita nessa possibilidade de evolução, principalmente na vinda da nova comissão técnica, e também colocar o que a gente entende no dia a dia de confiança, muita fé, e não tem uma outra situação que você não sai de momentos difíceis se você não focar no trabalho. Para chegar em algum lugar que a gente ainda não conseguiu, nós temos que fazer alguma coisa que a gente ainda não fez. Então nós temos que melhorar o nosso dia a dia, não só coletivo, mas individual. E eu falo sempre, falei para os atletas hoje, futebol é a dinâmica de você estar sempre recomeçando. Então hoje eu vou ter que ser melhor que ontem, amanhã eu vou ter que ser melhor que hoje. Eu concordo também. E o futebol não dá tempo de você perder tempo. É muito rápido. É uma profissão maravilhosa e voltando à tua pergunta, me sinto muito honrado de estar aqui, voltar depois de 18 anos que eu saí daqui, cheguei aqui há 31 anos atrás, quando eu estive como atleta aqui. Então me honra muito, eu fiquei muito satisfeito com esse convite, principalmente por participar desse momento onde eu posso contribuir com toda essa experiência que os 41 anos de futebol me trouxeram até aqui. Né? Eu acho que a gente pensa exclusivamente daqui para frente. E quando cheguei também, já seguindo a sua segunda pergunta, a questão do Marcos Leonardo, ontem nós já tivemos uma reunião bastante interessante com os representantes do atleta. Pois é, galera. Provavelmente eu ainda vou ter uma reunião com o atleta e eu acho que a gente sem dúvida aqui é um consenso positivo, é um atleta extremamente importante. Nesse momento nós não podemos abrir mão dessa qualidade técnica dele, em função da janela já estar fechada, nós não temos muito como agir. Então é isso, nesse momento nós temos, ainda não tenho uma máxima para te dizer sobre isso, porque tomei pé ontem, acabei fazendo uma reunião longa com o presidente, fiz uma reunião bem longa com o seu representante e aí eu acho que nos próximos 2 ou 3 dias nós teremos uma definição sobre uma novidade aí, né? Boa tarde, Galo. Boa tarde. Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate, seja bem-vindo de volta ao Santos Obrigado. Futebol Clube. Galo, muitas pessoas que cobrem o Santos diariamente, inclusive e principalmente os torcedores do Santos, tinham muitas dúvidas ou não sabiam o que o antigo coordenador esportivo Paulo Roberto Falcão fazia na prática aqui no Santos Futebol Clube. Eu queria te perguntar, quais são as atribuições e funções passadas pela diretoria para você fazer nesse cargo de coordenador esportivo e explicar de maneira clara e simples o que você na prática vai fazer no dia a dia aqui no Santos. Muito obrigado e seja bem-vindo de volta. Obrigado a você pela pergunta. A coordenação técnica ela passa por você fazer uma gestão esportiva e aí passa em reuniões com a direção, reuniões com a comissão técnica, preparação física, fisiologia, todo o entendimento voltado específico, até a nutrição voltado específico para a melhora técnica dos atletas. Criar um conforto diretivo para que o treinador tenha totais condições de trabalho, criar soluções para os problemas individuais que os atletas têm. Inclusive falei isso para eles hoje, a minha porta vai estar sempre aberta. Eu vou ter que dar uma resposta, mesmo que essa resposta não seja contento. É isso que eu esperava de um coordenador quando eu era atleta. Então essas são as atribuições. É evidente que você dirigir o futebol, ele é muito mais amplo. Você pode criar novos conceitos, como eu sei que tem. O Santos já tem as suas particularidades, mas esse time nosso desse ano vai ser foco exclusivo para o campo, exclusivo para melhorar as condições do nosso treinador, fazer com ele uma gestão de pessoas, que é bastante importante, e dar essa tranquilidade que o momento pede. Então, quer dizer, as outras atribuições, as outras situações que provavelmente poderiam ser colocadas por mim, inclusive na categoria de base, onde eu tenho bastante experiência também, a gente vai deixar um pouquinho nesse momento, as coisas estão andando de uma maneira a contento aqui no Santos, então nosso foco total vai ser o campo. Bom dia, Galo. Tudo bem? Kim Ribeiro, a Sofis TV, Kim Ribeiro Esportes. Seja bem-vindo novamente ao Santos. Obrigado.
Galo, o torcedor ele reclama muito que não vê identidade de alguns jogadores com o Santos. Você, como ex-jogador, você pretende fazer essa ponte, trazer alguns ex-jogadores para fazer tipo uma palestra, poder orientar os jogadores o que é o Santos Futebol Clube? Então, na verdade, essa minha chegada hoje ela tem 48 horas, né? Foi tudo muito abrupto, assim, foi muito rápido. Eu recebi uma ligação ontem de manhã, estava nos Estados Unidos ainda e acabei chegando ontem pela manhã. Nós temos assuntos pertinentes e importantes e maiores para esse nosso momento. Ainda não tomei pé de toda a situação do que acontece aqui dentro para tomar qualquer tipo de atitude. Mas como eu respondi para ele, o foco todo agora não é fazer uma gestão específica de clube no seu todo, né? Colocar as situações que eu entendo que são possíveis, que possam existir uma melhora não só na performance técnica, mas também na melhora entre departamentos. Foco é campo, né, galera? Aí tem que dar o resultado porque no a campo. gente não tem esse time agora, né? Faltam praticamente 4 meses para encerrar o ano. É isso mesmo. E o objetivo número 1 é colocar o Santos primeiro num lugar onde ele possa seguir na competição, olhando para frente e não nesse momento, né, não olhar para trás, olhando para frente. Esse é o nosso objetivo. Verdade. Para que as outras coisas nesse momento vamos ter que dar um tempo para isso. Galo, Rodrigo Matuca, Gazeta Esportiva, seja bem-vindo ao Santos. Bom, Rodrigo. Muito torcedor ainda questiona se vai ter reforço para o Santos ainda nessa janela, ainda tem tempo para inscrever jogadores que estão livres no mercado. Existe essa possibilidade? Você já tem trabalhado, já tem conversado com a diretoria sobre a chance de trazer algum jogador livre no mercado para o Santos? Obrigado. Não, então, nós conversamos ontem com o presidente, eu tive 2 conversas já com a Aguirre também. É evidente que o Santos, a gente está fortalecendo essa questão de contatos não só na Europa, na Ásia e também na América Central, para que exista a possibilidade. É um momento bem difícil, porque você pegar o atleta que às vezes não está parado há muito tempo, isso pode demorar para que ele entre em forma, mas se você conseguir chegar no consenso, nós estamos mapeando e estamos conversando bastante com a Aguirre, nós estamos buscando dentro desses mercados, dos contatos que a gente tem, para que, se houver uma grande possibilidade, a gente consiga trazer algum jogador, mesmo nesse momento que é muito difícil você achar um atleta apto a chegar aqui, vestir a camisa e jogar no próximo domingo, entendeu? Bom dia, Galo. Boa dia. Sorte em seu Tudo retorno, bem? tudo bem? Galo, eu sei que você está tomando o pé da situação ainda, claro, né? Acabou de chegar. Mas que avaliação você faz do elenco do Santos? Claro, você já conhece os jogadores, né? Mesmo distantes, você deveria prestar alguma atenção ao Santos, né? Até como torcedor, ex-jogador, né? Assistindo a essa situação difícil do Santos. Qual que é a tua avaliação do elenco do Santos? Aonde você acha que ele pode chegar? Você acha que o Santos, hoje o Santos está na zona de rebaixamento, a principal preocupação é sair de lá. Mas tem ainda todo um segundo turno, tem mais um jogo do primeiro turno e todo o segundo turno ainda. Você acha possível o Santos ainda brigar por vaga de Libertadores? Qual é o limite, na tua opinião, avaliando, é claro, a distância, né? Você está chegando agora. Qual é o limite desse time? Aonde você acha que dá para chegar ainda? Eu acho que o elenco tem condições de não estar na situação que está. É um elenco para não estar no momento em que ele está vivendo hoje. Nós temos um turno pela frente para existir essa melhora e melhorar a condição. Então, eu acho que o futebol, a gente sempre fala que o futebol sempre é prato do dia, né? O nosso próximo passo é o mais importante. Então, quer dizer, eu acho que a equipe, e existe um consenso também, inclusive na comissão técnica que chegou há pouco tempo, mas uma avaliação já de assistir jogos, de entender a competição, um campeonato muito difícil, de não estar na zona de rebaixamento. Então, eu vou me limitar a dizer a você que o time não é para estar nessa colocação. Tem qualidade técnica para não estar, principalmente com os reforços que foram bem pontuais nessa janela. A gente espera uma melhora evidente na questão técnica. Eu acho que vai embalar. A minha avaliação, sem estar aqui, sem ser de maneira nenhuma covarde com ninguém, é que o Santos tem elenco para não estar na zona de rebaixamento, estar numa situação mais confortável. E esse é o nosso próximo passo. E aí, evidentemente, você dando um próximo passo, você pode novamente, talvez mais à frente, te falar onde é que a gente pode chegar. Mas, evidentemente, não estar na zona de rebaixamento, o elenco tem totais condições de não estar hoje. Então, isso é o que a gente busca nesse primeiro momento. Galo, bom dia. Felipe Cardoso, do Esporte por Esporte. Bom dia, Felipe. Tudo bem? Boa sorte no Santos, tudo bem? Obrigado. Pelo que você falou, o assunto Marcos Leonardo foi o que você mais trabalhou nessas 48 horas que você está no Santos.
O que a torcida mais pede do Santos ultimamente é esclarecimentos ou pelo menos deixar as coisas mais claras, Sim. né? O Santos tem alguma posição oficial em relação a essa história do Marcos Leonardo? Que a novela está acontecendo, todo mundo já sabe, né? Mas o Santos tem alguma posição oficial ou você pode pelo menos explicar um pouco mais qual situação que está essa novela do Marcos Leonardo? Não, Obrigado. o Santos tem uma posição oficial. O Santos, nas condições que está, não fará. Não fará. Essa é a posição oficial do clube. Nós queremos muito o retorno dele. É um jogador muito importante. É um talento que só plantou coisas boas no clube. É um menino maravilhoso. Todo mundo adora ele. Ele tem um dia a dia e é o que eu tenho falado. Ele não plantou só coisas positivas e no momento da colheita, porque até cito nos últimos, vamos lá, 20, 30 anos, qual grande atleta protagonista do Santos que o Santos não vendeu? O Santos é um dos grandes vendedores do mundo. É verdade. Então, às vezes, essa situação, agora, nesse momento, só se houver uma vantagem financeira muito grande, onde o Santos possa estar confortável. O presidente não está sentindo, nem ou seja, sentindo confortável nessa avaliação financeira. E não só isso, nós precisamos do atleta nesse momento. Até pode acontecer de vir uma possível Pois negociação, cara, tem que mas jogar mais uma tarde saída na aí, janela sai, de- vai vendido no final do por um ano. valor mais alto. Então né? essa é uma posição do clube Tem e a que gente está tomar um tentando pouquinho de fazer com que as paciência pessoas aí. no entorno desse problema entendam Pensar isso. um pouquinho. E o mais importante é resgatar o grande jogador que ele é para esse momento que nós estamos realmente precisando e a janela já está Até porque fechada. se Foi ele um arrebentar- time que foi meio que errado para essa. A gente pode entende vender por um valor perfeitamente. Eu fui melhor, né? atleta, sei qual que é o pensamento do atleta, sei a condição e a vontade do atleta hoje jogar na Europa. Nós não conseguimos competir financeiramente com nenhum clube europeu, nenhum. Mas existem momentos e momentos. E esse momento agora é hora de pensar no Santos. O Santos é o mais importante que todos nós. Nós vamos passar e isso tudo aqui vai continuar. Então a posição do clube é uma posição que nós queremos a permanência dele. Pode até acontecer uma negociação, mas que o atleta possa sair na outra janela e não nessa, porque a nossa necessidade técnica hoje é para ontem. Galo, ainda em cima do... O cara do não Marcos foge das Leonardo, perguntas não, viu? em cima de tudo que você falou. Realmente- Falou que vai ter uma conversa com ele. Não foge, hein, Para das esse jogo agora, perguntas. você acha que consegue convencê-lo a atuar? Não sei se ele já está relacionado para o jogo. Você conta com ele para agora ou para a sequência da temporada? A gente conta para a sequência do campeonato. Essa semana houve alguns problemas, aí eu tomei pé ontem da situação e até conversei com a comissão técnica. E por também não ter treinado na semana, dificulta um pouco essa ida dele para esse jogo. É evidente, eu entendo tudo que aconteceu, entendo o lado do clube, entendo o lado do atleta, dos seus representantes, o lado da família, mas estou bastante confiante, cara, que a gente possa chegar num consenso e É isso aí. que ele em breve possa voltar a treinar, porque o atleta para jogar ele tem que estar trabalhando, senão a diferença fica muito grande, perde 3, 4 dias de treinamento. E ele vem muito bem nesses últimos anos, é um jogador protagonista, é um jogador que a gente conta, e é um jogador que o Santos tem certeza que vai sair para alto rendimento na Europa. E como todos que já saíram, né? Se você fizer esse levantamento, né, Zé, nesses últimos 30 anos, todo grande jogador do Santos, como ele é um grande jogador. Pois é, galera, eu tava falando esse negócio. Se ele tiver mais um pouquinho de calma aí, o Marcos Leonardo, pode ser que ele saia mais na frente aí por um valor acima do que espera, tá? E aí arrebentando com o futebol lá em cima mesmo. De seleção brasileira, eu conheço bem a seleção, eu sei qual que é a visão que eles têm em relação a ele lá. Então ele só não pode, o atleta pode acontecer qualquer coisa, ele só não pode parar. Então é isso realmente que a gente está Isso aí. tentando passar para ele, para que o parar vai ser muito ruim para todos os lados e todo mundo vai perder muito, principalmente o atleta, por tudo isso que ele representa, por tudo isso que ele plantou lá atrás. Ele tem que colher coisas positivas agora. Não pode deixar no meio do caminho uma situação tão difícil e tão difícil para nós nesse momento. Uns 8 a 10 atletas que a gente tem levantado e passado para o nosso treinador. É evidente que a palavra dele é muito importante para o presidente, para o CG fazer essa análise também, para que a gente não tenha mais custos sem performance, né? Nós temos que adequar uma coisa a outra.
E é difícil no momento você achar um jogador que está bem fisicamente, que chegue aqui para jogar no próximo domingo e está parado desde os finais das competições europeias ou asiáticas que se encerram sempre no final de maio, na última semana de maio. É isso que a gente está buscando, mas é evidente que a gente quer sem dúvida qualificar tecnicamente. O momento pede isso, não só o Santos, todos os times do mundo também estão nessa e a gente também, sem dúvida, está. Ah, sim. Pô, eu senti o grupo querendo muito sair desse momento. É um grupo, as informações que eu tive já das pessoas que eu conheço dia a dia realmente é muito bom. São caras que querem trabalhar muito. E falei para eles que essas cicatrizes que vão tendo em momentos difíceis são que vão marcando a vida deles e vão evoluindo como ser humano. E sair desse momento difícil só tem uma saída. É fazer mais do que já fez, é trabalhar mais do que já trabalhou, é se dedicar mais do que se dedicou. É fazer algo diferente para dar aquele sprint. E o Santos, historicamente, essa camisa tão pesada, tão forte, ele sempre foi de mudanças radicais de uma hora para outra. Desde a questão dos meninos da Vila, desde momentos difíceis, como eu já passei aqui dentro, em função de um grande jogo, a gente virar a chave e o time dar uma decolada. Essa é a nossa grande expectativa e é o que eu senti no grupo de atletas. Todo mundo trabalhando bastante contente com a vinda do Diego, com os trabalhos que ele fez na semana. Eu só vi um pouco o trabalho hoje, ainda não. É uma coisa que eu gosto muito de acompanhar, para também dar o meu subsídio, e a minha relação com ele desde o primeiro momento de ontem pela manhã, ela tem sido muito boa. Hoje de manhã fizemos uma outra reunião também, antes do treinamento. Então, assim, espero que as coisas possam acontecer, cara. A gente está muito não vou falar na expectativa, né? Não ansioso, na expectativa é quando você tem certeza que as coisas vão melhorar. E a ansiedade é uma coisa que você fica meio ao léu. E a gente quer justamente que isso aconteça o mais rápido possível, para aí sim poder pensar em outra situação que não seja criar um momento e um lugar onde o Santos realmente tem que ficar na competição para esse final de campeonato. Pessoal, antes de encerrar a coletiva, eu quero fazer aqui tem um nosso funcionário modelo que ficou muito feliz de te ver e fez questão de ver aqui, seu Maneco, nosso funcionário mais antigo da Vila. Ficou feliz aí, aqui de ver o Galo, de saber do Galo, e a gente quis promover esse encontro aí, que é importante aí. É isso aí, Santos. Galerinha, o que é que você achou aí do Galo na sua entrevista aí? E aí, gostou da entrevista? Que eu quero saber, eu tô curioso, tá? E aproveite para seguir e se inscrever no canal aqui, tá? Eu não entendi o que ele falou. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under.